Olá, quero falar sobre o luto. O luto é um processo emocional causado por uma perda. Ele é associado à angústia da perda de algum ente querido ou uma pessoa conhecida que morreu. Mas também podemos vivenciar o luto em outros tipos de perda, como a separação, o abandono, o desprezo, enfim, uma série de coisas. A gente não aprende na escola e nem na faculdade e ninguém explica como encarar a dor da perda. Então não existe uma regra, cada caso é um caso. Algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com a perda, outras não. Assim, porque exige um investimento de energia psíquica que talvez seja difícil de ser alcançada naquele exato momento. Então a pessoa não consegue lidar com o vazio da perda, a angústia da perda. Freud dizia que no inconsciente de cada um de nós estamos convencidos da nossa própria imortalidade. Ou seja, é uma crença inconsciente de que nada de ruim pode acontecer com a gente. É preciso compreender que no luto o indivíduo se depara não somente com a perda do objeto, mas também com uma ameaça à sua completitude. Então, logo, a perda significa ao indivíduo enlutado perder parte do seu ego ou do seu eu. Então, isso leva a um desequilíbrio psíquico, que numa análise pode ser levantada. A fala do paciente lutado, ela vai possibilitar a simbolização da perda, porque por meio das palavras dá para identificar o que essa perda representou para ele. É na fala também que vai permitir que ele saia do processo de luto e continue seu processo de existência, uma vida mais leve. Existem alguns movimentos que podem aliviar esse processo, como não ignorar o luto. Então, viver o luto é essencial. Então não se esconda, se tiver que falar, fale. Uma outra coisa importante também, não se isolar. É muito comum as pessoas se isolarem após um luto. É uma das tendências, né? As pessoas que sofrem com a perda de um ente querido, ou de alguém que você conhece, algum familiar, é de se afastar do grupo de amigos, né? E da família. Então você tem que viver essas etapas do luto, que é a negação, a raiva e a depressão também, no caso mais grave. Então, assim, se a pessoa ela se isolar, a tendência é ficar com mais tristeza, culpa e até a depressão mesmo. Então, o interessante é você estar rodeado de pessoas queridas, porque assim é um alento para a alma você estar perto de pessoas que te trazem carinho, que te trazem afeto. Então, é interessante que você fique perto dessas pessoas. Uma outra coisa interessante é quanto tempo dura um luto. Bom, essa é uma pergunta sem resposta, porque cada indivíduo tem o seu tempo de luto, tem o seu tempo de viver o luto. O fato é que as coisas nunca voltarão ao normal e é preciso ter bem ciência disso, está bem claro isso. Tem pessoas que lidam com a morte de um modo mais rápido e conseguem compreender seus efeitos num curto período de tempo. Outras demoram um pouco mais e algumas pode ser que nunca se superem. Então, viver o luto no seu tempo, o tempo que for necessário. Você imagina a dor da perda como um machucado, então algumas pessoas procuram uma ajuda mais rápido, consequentemente vão se curar em menos tempo. Outras demoram um pouco mais para ir no hospital, então consequentemente vai demorar mais para cicatrizar a ferida. Assim é com o luto, né? O processo de cicatrização depende de cada pessoa. O movimento também importante é o movimento de desapegar. Eu sei que é difícil desapegar das rotinas, né? Antes vividas ali com a pessoa que passou pela sua vida. Então era comum, era rotineiro, e você não ter mais isso é doloroso. Então é interessante que você possa entender isso mudando a sua rotina. Isso pode ser uma saída. Então crie novos hábitos, seja sozinho ou com outras pessoas. Esse desapego pode ser sentido como uma traição ou culpa no começo. Isso é natural e saudável. Mas é necessário que você olhe para isso com muito cuidado, para que você possa voltar à sua vida normal de uma forma que você não sinta culpa. Porque é muito comum a pessoa que sentir culpa, achar que está banalizando a morte ou esquecendo de que a pessoa partiu. É um sentimento comum, mas não deve ser internalizado. Então, caso você sinta que a culpa está demais, está te perseguindo e está te impedindo de voltar a viver a sua rotina e as atividades prazerosas, aí é a hora de você buscar auxílio de um psicanalista.